Olá para você que acompanha o WebZone. Dentro do esquema de jogo, hoje é 30 de setembro de 2022. Eu vou estar aqui tendo a honra de apresentar no lugar do André. O André apresenta melhor, mas ele falou assim: não, eu vou lá, porque o tema é sobre o time dele. Amanhã tem São Paulo decidindo um título depois de 10 anos. Eu ia falar 20, viu, André? E hoje a gente também tem um convidado especial que na semana passada acertou todos os placares, só não acerta na Mega Sena. Eu vou começar com ele. Ernesto Brock, obrigado mais uma vez aí por ter aceito o convite do esquema de jogo. Ernesto, tem final nesse sábado. São Paulo, Independente Del Valle. Também conhecido como quem, Ernesto? Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Edu, André. É um prazer estar de novo aqui. Cara, não ganho na Mega Sena porque também não jogo, né? Mas deixa assim. Cara, eu acho que vai ser um jogo interessante, uma final muito interessante. São dois times que gostam de jogar futebol. Pena essa história da final única, em local neutro. Eu acho que dessa vez vai ficar provado que isso é meio inviável na América do Sul, né? O jogo em Córdoba parece que não vai ter grande público. Também tem o André. André de Paul, diretamente de Valinhos. O André, você apresenta muito melhor que eu. E hoje a gente vai falar do seu São Paulo. Tá na expectativa boa para amanhã conquistar o bicampeonato, que pode virar tri, né? O que você acha? Daqui a pouco eu explico por que é tri, né? Senão o pessoal já fica meio maluco, né? Como é que vai ganhar um título em dois títulos no jogo, né, André? Ah, mas isso é normal no futebol brasileiro, né? Títulos por fax é o que mais acontece aqui no Brasil, mas tudo bem, Edu, obrigado aí pela participação, Ernesto, boa tarde a todo mundo, boa noite, né? Enfim, e sobre a final, eu acho que, como o Ernesto falou, acho que é um jogo muito, promete ser um jogo muito bom, são duas equipes que jogam realmente para frente, mas eu não acho que é uma barbada a favor do São Paulo, muita gente tem colocado aí pelo fato de São Paulo estar numa final novamente, tem uma grande chance aí de chegar, de ganhar mais um título. Não teve uma tabela tão complicada assim ao longo da Sul-Americana, e meio que uma chance de ouro para o São Paulo ganhar, mas eu não coloco essa barbada toda, não. Eu acho que o Del Valle é um adversário perigoso, é um time que tem feito boas participações na Libertadores, inclusive nos últimos anos, finalista, né, 2016. Jogou a Libertadores dessa edição, não acho que fez uma fase de grupos ruim, acabou ficando em terceiro, e por isso caiu logo nas oitavas da Sul-Americana. Enfim, eu acho que é um adversário muito perigoso para o São Paulo. Só para explicar, é porque a gente também vai ter um programa para debater sobre que a Conmebol, junto com principalmente com o Atlético Mineiro, ele resolveu agrupar, vamos dizer assim, anexar os títulos da Copa Conmebol com os da Sul-Americana. Então, São Paulo, que venceu em 94, que se conquistar, conquistaria o tricampeonato, se juntar todos os títulos. Não sei se alguém quer comentar sobre isso, porque o assunto não é esse, Já está mas, Ernesto, confirmado? não, tem uma expectativa, Ah, está em tá estudo rolando, ainda, né, então. André? Mas se Mas confirmar. provavelmente vai ser aprovado. É praticamente o mesmo campeonato, só mudou o regulamento, enfim. Na Europa isso também já aconteceu. Eu acho que não tem muito o que discutir sobre esse assunto. Se não for, então, por enquanto, São Paulo vai tentar o bi, assim como o Del Valle, o time equatoriano. Para vocês dois, vamos lá, vamos com você, André. O que representaria um título para o São Paulo, de uma maneira geral, esse bicampeonato depois de 10 anos? Olha, eu acho que muita coisa, né? Por mais que a Sul-Americana hoje está bem abaixo da Libertadores, né? É um campeonato com o segundo e terceiro escalão dos times da América do Sul. Eu acho que é um torneio que está muito inchado, muitas equipes ruins, mas para o São Paulo eu acho que representa, lógico, mais um título internacional. Eu acho que você tira um pouco desse peso, da falta de títulos que o São Paulo tem aí nos últimos anos, por mais que tenha ganho o estadual no ano passado, 2021, mas eu acho que tira um pouco desse peso do São Paulo, fora a classificação para Libertadores, a questão financeira, de premiação. Eu acho que, lógico, não resolve todos os problemas do São Paulo. Eu acho que o São Paulo ainda tem um longo caminho a percorrer até arrumar a casa, mas eu acho que não diria um grande salto, mas acho que dá um pequeno salto aí para sair um pouco dessa situação incômoda que está nesses últimos anos. E para você, Ernesto? Eu concordo com o André. Não sei se chega a ser, dá para considerar um salto, mas eu acho que é importante. Todo título é importante, até os regionais, como o André citou, o que o São Paulo ganhou ano passado. Financeiramente, me parece um bom dinheiro que vai entrar para o São Paulo. Vai conseguir uma vaga para Libertadores de forma até mais simples do que no Campeonato Brasileiro, então é importante.
Mas eu ainda acho que vai ser um jogo muito disputado. Eu acho que é difícil a gente cravar assim, o São Paulo deveria ser melhor, tá? Eu acho que o futebol brasileiro deveria dominar a América do Sul, até financeira, até porque domina financeiramente, tecnicamente. Mas o Independente Del Valle é um time chato, é um time que tem uma escola muito baseada no futebol europeu, do Barcelona, já teve espanhóis treinando. Então pode surpreender o São Paulo. O São Paulo tem que ficar esperto, porque o time Independente Del Valle não é um time bobo como o São Paulo enfrentou alguns nessa Sul-Americana. É um ponto interessante que o Ernesto colocou aqui para a gente debater. Essa questão aí, a gente vai ter mais uma final na Libertadores de brasileiros, outro brasileiro chega em uma final de Sul-Americana. A Sul-Americana, apesar de ser a segunda divisão, vamos dizer assim, do futebol aqui na América do Sul, para vocês, a gente vai ter um domínio, eles vão querer mudar esse sistema? Oi, Edu, eu só queria dizer uma coisa. Eu concordo que a Sul-Americana é tipo a segunda divisão na América do Sul, mas não dá para menosprezar por isso. Eu acho que a gente está na Não, não, América do mas Sul, eu então, não estou porque, menosprezando. por Eu estou exemplo, a colocando Roma, assim, como segundo campeonato, entendeu? é que a Roma, por exemplo, ganhou a Conference League, que é a terceira divisão da Europa, vamos dizer assim, e fez uma grande comemoração por ter voltado a vencer uma competição europeia. Então, não temos grandes times para duas competições na América do Sul, talvez e provavelmente não temos, mas é a nossa segunda competição de maior importância. Então vamos mudar o termo, então. Não é o segunda divisão, mas em termos de representatividade, vocês acham que o Brasil, para você, André, mais uma vez numa final, você acha que a Conmebol vai ter que tomar alguma providência ou isso não tem mais solução porque tem a ver com a parte econômica e vai ter que brigar na bola? Eu acho que, assim, independente do formato que você tenha, mais clubes, menos clubes, os times que têm maior poderio financeiro, eu acho que vão acabar dominando. Não digo dominar, mas eu acho que vão ter maiores chances de vencer. O que eu acho, eu já tenho batido nessa tecla há muito tempo, que tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana estão muito inchados. Eu acho que são muitas vagas e, consequentemente, muitas equipes ruins disputando, né? Então, se a gente for comparar, uns anos atrás, uns bons anos atrás, classificava só o primeiro e o segundo do brasileiro, e o campeão da Copa do Brasil, pô, você tinha que ralar para chegar na Libertadores. Hoje você abriu muito leque, e você não. Vamos combinar que você não precisa fazer um grande esforço para chegar na Libertadores, no oitavo lugar no brasileiro, você já está com boas chances. Eu acho que o campeonato está muito inchado, tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores. Não sei, não tenho informação se a Conmebol pretende mexer nisso. Eu gostaria que mexesse no número de vagas. Eu acho que o campeonato tá com muitos times fracos. E aí, a questão dos brasileiros estarem dominando, eu acho que talvez continue por conta dessa disparidade econômica do Brasil com os outros países. Mas eu acho que daria uma equilibrada na coisa. Você é É, nessa linha, Ernesto? mais ou menos, eu até concordo que nem os argentinos, que são os países que têm mais vagas. Então, como é que vai mexer isso? Vai tirar os times venezuelanos? Vai tirar os times peruanos? Fica chato. A Diminui a Libertadores tem vaga, que ser. diminui para os brasileiros, os argentinos, né? Não sei de Pois que é, forma. mas aí tu vai estar dando valor para mais times ruins. Porque um time que é fraco da Venezuela vai conseguir se classificar porque tem menos times brasileiros e argentinos. Então tu baixa o nível da competição para ter um menor número de times. Eu não sei como a gente fecharia essa matemática. E eu acho que a Libertadores tanto a Sul-Americana também ganham financeiramente muito quando elas começam a botar mais times de tradição. Até não porque no Campeonato Brasileiro, às vezes, alguns times com menos tradição se classificam, mas mais times brasileiros, mais times argentinos. Eu acho que essa matemática, eu concordo que a Libertadores está inchada, enfim, mas eu acho que essa matemática é difícil. Para manter a Libertadores do tamanho financeiro que ela precisa de mais times brasileiros e argentinos, que são os times que geram o negócio. Não adianta, não vai ser um time peruano que vai dar grande bope para a Libertadores. Essa é a questão. A diferença entre os países na América do Sul é muito distante. Então tu não consegue equilibrar, por exemplo, como na Europa. Na Europa tu tem 5, 6 países grandes. Aqui tu tem Brasil, Argentina, o Uruguai ali, quando pega um Penharol, um Nacional, e deu, não tem muito mais. Ah, não, eu concordo, né? É que assim, eu entendi a pergunta do Edu no sentido de você tentar diminuir
vai a superioridade dos brasileiros, vai de 4 semifinalistas, 3 ser brasileiro. Agora, a questão econômica, eu concordo. Eu acho que não tem nem o que E contestar. isso não tem Agora, como, isso não tem pode como falar. resolver muito, né? Porque isso é dentro do campo. Todos os times têm Lógico. chance de se classificar e não conseguem porque o futebol brasileiro economicamente e estruturalmente é muito superior. Pega o futebol uruguaio, por exemplo, aqui do lado do Rio Grande do Sul. É, assim, o Penharol e o Nacional têm alguma estrutura, os outros não têm nenhuma. É regional, é segunda divisão de gauchão, assim. Uhum. Aí vale utilizar o termo segunda divisão, né? Não, mas eu tô falando da Não, estrutura. entendi. Eu lembro, por exemplo, que o Grêmio jogou contra aquele time uruguaio que joga de roxo. Não vou lembrar o nome agora. Liverpool, Não, é É o Montevidéu Defensor. alguma coisa. Montevideo Defensor, isso. Wanderers. Não, é o Defensor. Ah, Cara, a arquibancada é de madeira, velho. A arquibancada do estádio é de madeira. Nem no carnaval a gente não tem mais cadeira de arquibancada de madeira, entendeu? é. E agora essa questão aí da final única para vocês. Não gosto. Eu também não. Eu gosto, mas acho que não funciona na América do Sul. Por qual motivo? Porque tudo é longe, tudo é caro, os nossos times não têm atração para aqueles que não são torcedores do time. Então, tu vai fazer uma final única de Champions League, o mundo inteiro quer ver o Liverpool, o mundo inteiro quer ver o Real Madrid, o mundo inteiro quer ver o Barcelona, o mundo inteiro quer ver a Juventus. Agora, que nem São Paulo e Independente Del Valle. Só a torcida do São Paulo e Independente Del Valle vão querer ir no jogo. A gente vai ver o jogo, outros torcedores se interessam, mas olham pela televisão, não vão pagar uma grana, viajar para Córdoba para ir ver o jogo. Não vai. Para você, André? Não, eu não gosto, assim, não é que eu não gosto como o Ernesto disse, não é que eu não gosto do jogo único, eu não gosto do jogo único para nossa realidade, a realidade do futebol sul-americano. E nesse ponto eu sou um pouco, eu vou usar o termo saudosista, eu acho que tem a questão da tradição, a gente tem uma tradição já das finais em 2 jogos, na Europa não, na Europa já é a tradição do jogo único, então eu acho que não é tudo que você tem que copiar, não é tudo que é legal lá e que funciona aqui. Por exemplo, outra coisa que não tem nada a ver, mas eu vou falar, lá na Europa já é a tradição, os 2 times entrarem juntos, aquela coisa. Aqui não, aqui a tradição é que os times entrar correndo, a torcida da casa saúda o seu time, xinga do adversário, agora pega, você já tem essa tradição, e você do nada você muda, faz os 2 times entrarem juntos, essa final jogo único eu não gosto dessa... Aqui, para nossa realidade, eu não acho que fica legal. Essa final do São Paulo e Independente, por exemplo, se tem dois jogos, teria o Morumbi lotado, certamente, em Com São certeza. Paulo, e provavelmente o Independente também lotaria o seu estádio, que até não é muito grande, ou iria para um estádio maior em Quito. Então, assim, e aí agora vai ter uma final que vai ser uma festa da Comebol, vai estar todos os dirigentes lá, mas não vai estar a torcida. Aí você pega o cara que você acaba jogando de escanteio, o sócio torcedor, o cara que acompanha o time desde o começo do campeonato, que pagou ingresso, que foi em todos os jogos, e chega no jogo da final, que é o principal, ele não pode ir. Né? Lembrando que assim, o torcedor do São Paulo, por exemplo, para ir de São Paulo a Buenos Aires dá 1.000 e poucos quilômetros, ou mais até, e de Buenos Aires para Córdoba daria mais, a gente até olhou, daria mais 700 quilômetros. Seria uma viagem de 2.000 e poucos quilômetros praticamente, só de ida. Então, na análise de vocês, a gente deveria voltar a ter a questão dos 2 jogos, né? Que fosse um jogo no Equador ou em São Paulo, para ter uma disputa e para que o torcedor pudesse ir. Quem quisesse ir ao Equador poderia ir. Eu acho que até para vir para o Brasil, acho que até é mais tranquilo do que propriamente, às vezes, voos diretamente para Córdoba, né? Assim, saindo, às vezes, de Quito para Córdoba, às vezes não tem assim. Confesso que não sei qual é a logística que faria, mas a gente sabe que na América do Sul é muito difícil a logística. A gente até entrevistou esse sistema nos acréscimos o Felipe Ximenes, ele nos contando as peripécias que foi ir a Buenos Aires jogar com o Boca, assim. Então, tem que pensar muito. Eu acho que o André foi muito feliz quando ele diz assim, nem tudo que a Europa faz certo, a gente tem que copiar. A gente faz muita coisa certa aqui também e tem que manter as nossas tradições.
E só Tá dá para dar certo, um a gente... exemplo, Edu, rapidinho, só para dar um exemplo do que a gente está falando. Pega a última final da Libertadores, que foi Flamengo e Palmeiras. Pô, imagina como seria legal você ter um jogo no Maracanã, um jogo no Allianz Parque, a questão das torcidas. Aí você simplesmente pegou um dos maiores clássicos aqui do futebol brasileiro e jogou em Montevidéu. Pô, qual que é a relação de Montevidéu com o clássico Flamengo e Palmeiras? Então, eu acho que perde muito do seu brilho, assim. E Montevidéu ainda é fácil de ir, né? É, né? Podia Com ser. certeza. Córdoba é muito mais complicado de ir do que Sim, Montevidéu. sim. Tá certo, a gente está chegando no final do programa Acréscimos nesta sexta-feira, 30 de setembro, último dia do mês. Pô, já é Ernesto e esquema de André, jogo, Edu. esquema de jogo, o que que eu disse? Acréscimos. Acréscimo, então você O vê que Edu eu tá tô. trabalhando. O esquema O de Edu jogo tá é trabalhando acréscimo. demais. Por isso que eu falei que o André é melhor para apresentar. Mas vamos lá, então a gente está É, chegando no final do nosso programa. Hoje é sexta-feira, 30 de setembro. Ernesto e André, suas considerações finais e palpite para o jogo deste sábado. Não, agradecer mais uma vez o convite para estar aqui no programa com vocês. Vou ajudar o André aí, você que vai torcer, mas eu quero ver bastante gol. Vai um 3-2 São Paulo. olha, sei lá, o São Paulo promete grandes emoções. Como eu disse no começo do programa, quem tá achando que o São Paulo vai nadar de braçada, que já tá ganho, abre o olho. Eu acho que vai dar empate e o São Paulo ganha nos pênaltis. Nos pênaltis, o São Paulo vai bem. Então tá certo. De acordo com o Ernesto e André, o São Paulo vai conquistar o título nesse sábado. Na semana que vem a gente está de volta aqui com o O programa Edu, Esquema de Jogo. Oi, pode falar, não, o Ernesto. Edu, como sempre, que joga contra a banca, vai torcer para o Independente Del Valle, né? Não, eu não. Nessa parte assim, não, se fosse para apostar ali, ó, tem 2 contra 1, vamos apostar no Del Valle, para ganhar algum troco, né? Mas eu acho que o São Paulo vai ganhar, mas eu acho que não vai ser nos pênaltis, vai ser assim, um jogo mais truncado. Tá com cara de 1-0 ou 2-1 para o São Paulo. Não vejo assim um placar elástico. Assim. Pode ser, mas por ser final, a última do ano passado também pensei que ia ser um jogo melhor, não foi. O Atlético venceu por 1-0. Eu penso que é nessa parte, André. Acho que é 1-0 para um, 1-0 para outro. E não tem choro nem vela. Algo mais, senhores? Eu arrisco dizer que ou vai dar São Paulo ou Del Valle ou empate. Eu concordo na linha do Edu aí. Ah, tá. Então tá bom. Gostei Vai do. apostar no Tá bem triplete, então. mureteiro, hein? Tá certo, mais uma vez agradecendo o Ernesto e o André dentro do esquema de jogo, não é acréscimos, esquema de jogo. Nesta sexta-feira, 30 de setembro, semana que vem tem mais. Aí vai ter a brilhante participação de André comandando o programa. A todos uma excelente semana.